Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Você já se perguntou o que as palavras de Paulo neste verso realmente significam em suas nuances mais profundas? O que é que ele quis dizer ao nos chamar de espirituais? Como podemos de fato restaurar alguém em pecado com mansidão? Bom, no vídeo de hoje nós vamos mergulhar em Gálatas capítulo 6, verso 1 e vamos entender, buscar os detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Aliás, você sabia que o termo usado por Paulo aqui para restaurar, no grego antigo, era o mesmo utilizado para consertar uma rede de pesca quebrada, arrebentada? O que é que isso nos ensina sobre a maneira como devemos tratar nossos irmãos em queda? Se você quer entender as riquezas escondidas em Gálatas capítulo 6, verso 1, então vem comigo que nós vamos aplicá-las de forma direta e expressiva. Não sai daí, porque essa análise vai transformar a maneira como você vê restauração espiritual e o seu papel na vida dos outros irmãos. Fique até o final, porque eu tenho certeza de que esses detalhes vão impactar sua caminhada, sua jornada ministerial e de vida com Deus. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever, apertar o sininho, marcar ali para as notificações chegarem até você e deixar um comentário nesse vídeo o que você achou do tema, o que achou do assunto. Isso nos ajuda muito e faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Em Gálatas, capítulo 6, verso 1, como lemos, ou citamos no início do vídeo, temos um versículo repleto de nuances, inclusive importantes, que podem ser aprofundadas com uma análise dos termos gregos usados pelo apóstolo Paulo. Então agora, a partir deste momento, nós vamos analisar alguns dos termos-chave deste versículo que eu cito no início do vídeo. Mas vamos extrair do grego o que é que Paulo quis dizer. O primeiro termo é adelphoi, irmãos. Esta palavra usada por Paulo era um termo comum no Novo Testamento para indicar fraternidade entre os cristãos, mostrando um senso de comunidade e união no corpo de Cristo. Mas a aplicação original deste termo não era restrito apenas ao laço biológico, mas também era amplamente usado em círculos de amizade, em comunidades religiosas, mesmo em grupos filosóficos, para indicar laços estreitos. Na cultura greco-romana, o uso de irmãos como um título comunitário indicava um vínculo muito mais profundo de compromisso, de pertencimento. Para Paulo, ele queria que os cristãos entendessem que eles eram uma família espiritual, unidos não só por crenças, mas por uma convivência, baseados no amor e no suporte mútuos. Paulo então continua e usa uma expressão, um irmão que for surpreendido, prolemptei. Esse termo vem da raiz prolambano, que significa pegar, tomar de surpresa. E refere-se a alguém sendo pego despreparado ou cometendo o erro antes de ter consciência plena dele. Isso indica que o pecado foi cometido sem intenção premeditada. A aplicação original na cultura greco-romana deste termo, ele era usado quando alguém era surpreendido em uma ação ou uma situação sem planejamento, muitas vezes em um contexto de vulnerabilidade ou de um descuido. Paulo aplica essa ideia de forma compassiva, indicando que o pecado mencionado aqui é sobre algo no qual a pessoa caiu inadvertidamente, talvez por fraqueza momentânea, sem ser um pecado deliberado. Paulo queria destacar nesse texto que o erro não era premeditado. Não se trata de um erro premeditado, é o que ele fala, mas do fruto de um momento de fragilidade. Exigindo, sim, portanto, uma abordagem de restauração e não de condenação. E aí ele continua com uma expressão, entine paraptomate. O termo paraptoma significa transgressão, queda, e literalmente indica um desvio, um erro. Esse termo sugere um erro moral ou espiritual, mas não necessariamente uma rebelião consciente ou deliberada. Na aplicação original, na cultura, paraptoma era usado para descrever um passo em falso, um desvio de um caminho ou de uma norma. Pode ser até inclusive entendido como erro acidental, uma queda moral, ao invés de um ato intencional de malícia, de rebelião. Paulo utiliza essa palavra para indicar que o pecado é algo em que a pessoa tropeçou. É disso que ele está falando, enfatizando a necessidade de restauração a esta pessoa ao invés de punição, pois não foi uma escolha consciente e planejada de ir contra Deus.
E aí, ele fala com isso, ele fala disso com quem? Com hoi pneumatikoi, vocês que são espirituais. Pneumatikoi refere-se àqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Esse é o grupo que ele espera que entenda isso. Crentes maduros, com discernimento, sabedoria espiritual. E ele faz um contraste, inclusive, com os imaturos. Se você dá uma olhada em 1 Coríntios 3:1, fica muito claro isso, quando Paulo contrasta dois tipos de crentes, espirituais e carnais. Espirituais, como dissemos, pneumáticos. Agora os carnais seriam os sárquicos. Carnais aqui, sárquicos, deriva de sarx, que significa carne, no grego, e era usada figurativamente para se referir à natureza humana em sua fraqueza e tendência para o pecado. Olha a diferença que ele faz, a distinção. Sárquicos é o plural, né? E é um adjetivo que descreve pessoas controladas por seus desejos e inclinações naturais, em vez de controladas pelo Espírito de Deus. E esses ainda, mesmo que crentes, são imaturos, são dominados por impulsos mudantes. Por isso ele diz, me refiro a vocês que são espirituais. Em termos práticos, os carnais falam daqueles que seguem os desejos da carne, da natureza humana, e que não estariam prontos para receber ou entender verdades espirituais mais profundas. Mas ele se refere a espirituais, capazes de entender e digerir esta verdade. E aí ele fala mais. Quando ele fala de restaurar, ele fala kartatizet, restaurá-los, vem de kartatizo, e é muito significativo, tem o sentido de reparar, de ajustar, né? Restaurar como alguém que conserta uma rede de pesca, como eu disse no início, mas vai além. Aqui existe uma conotação de ajudar as pessoas a serem espiritualmente restauradas, trazidas de volta à plenitude, não é pé no pescoço e acabar de matar. A aplicação original no mundo antigo de catártizo era frequentemente usado para descrever o ato de consertar algo que estava quebrado ou fora do lugar, como o conserto de uma rede de pesca ou a correção de um membro deslocado. Pega isso. Isso traz à mente uma ideia de restauração cuidadosa, completa. Paulo, ao usar esta palavra, implica que o processo de trazer de volta alguém que pecou deve ser feito com um cuidado delicado, quase que como um médico reparando uma fratura. E ele enfatiza a necessidade de uma abordagem sensível e amorosa, ajudando a pessoa que caiu a recuperar a sua saúde espiritual. E ele vai mais longe. Vamos com pneumat prautes, com espírito de mansidão. Prautes significa mansidão, gentileza, humildade. E esse termo é sério, ele implica uma abordagem cuidadosa sim, suave, sem arrogância. É a qualidade de tratar o pecador com compaixão e não com julgamento severo. Lembra? É alguém que caiu no pecado, não foi que alguém premeditou. E aí a aplicação original de prautes era uma virtude muito valorizada na filosofia grega, especialmente nas escolas de pensamento estoica e aristotélica. Descrevia ali uma atitude equilibrada, controlada, sem explosões de ira, sem reações excessivas, mesmo em momentos de provocação. Para Paulo, a mansidão aqui não é fraqueza, mas é força sob controle. Olha que lindo! Especialmente ao lidar com alguém que está vulnerável por ter caído em pecado. O uso desse termo mostra que a restauração que Paulo se refere deve ser feita com autocontrole, com gentileza, sem impor condenação, sem apontar dedos, sem prejudicar o caso. E após essas orientações ele vem com outra, e agora para quem é espiritual e que vai cuidar de quem caiu. Ele diz escopon, cuide-se. O verbo vem de escopel, que significa vigiar, prestar atenção. Paulo está dizendo para cada pessoa examinar a si mesma com muito cuidado, com muita atenção, de maneira a evitar também cair em tentação. Olha que coisa interessante aqui. Esse termo está relacionado à palavra escopel, que era usada no mundo grego para descrever o ato de observar ou examinar cuidadosamente algo, como um arqueiro focando um alvo ou alguém vigiando de perto um objeto de seu interesse. No contexto de Gálatas 6:1, Paulo usa essas palavras para exortar os espirituais a observarem a si mesmos atentamente, lembrando-os de que também são vulneráveis à tentação. Que ele quer que hajam com humildade, cientes de que suas próprias fragilidades estão sempre ali junto deles. E ele diz mais, olha, cuidado, tenham cuidado por causa de peirasteis. Olha, ao ser tentado. Isso vem de peirazo, que significa testar ou tentar. E esse termo tem um negócio bastante forte aqui, faz referência à vulnerabilidade de todos os crentes ao pecado e à tentação. Mesmo aqueles que estão ajudando os outros. E na aplicação original,
né? Peirazo era usado em contextos de prova ou teste, seja de caráter ou de habilidade. Inclusive, ele poderia se referir a uma tentação direta ou a um teste de resistência moral. Paulo lembra que ao tentar restaurar outros, os espirituais também podem ser testados ou tentados a cair, seja pelo orgulho, pelo julgamento, até mesmo por serem influenciados pelo pecado que estão tentando corrigir. O uso dessa palavra por Paulo é um lembrete de que todos estão sujeitos a essas provas e devem ser vigilantes. Então, diante de tudo isso, a gente entende que Paulo exorta todos os irmãos espirituais a restaurarem aqueles que foram surpreendidos em pecado, mas com mansidão, sem arrogância, vigilantes, para que não caiam também. E ele sublinha a importância de lidar com o pecado com gentileza e autoconsciência, né? Com quem caiu, reconhecendo que todos estão sujeitos à tentação. Não existem super-homens nem mulheres maravilhas. E, portanto, a posição de sobrepor alguém que caiu inadvertidamente, por fraqueza, enfim, não cabe a nós subjugá-los, mas cuidar, tratar, levantar e ajudá-las a caminhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí seu like, deixa um comentário aqui embaixo. Você já ajudou alguém? Você tinha essa visão do texto de Gálatas 6? O que você achou? Tem sugestão para o próximo termo? Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.